Olá, seguindo com o nosso projeto em C Sharp, criando aí um sistema de vendas. Então vamos fazer o seguinte, no último vídeo a gente aprendeu a criar aqui a nossa região, né? Foi explicado sobre isso aí. Então vou criar aqui um public, pode ser um public, pode colocar assim, como é data table, nada melhor do que colocar desta forma. Table, vamos colocar select desta forma aí. Bom, o que a gente precisa fazer aqui é a nossa conexão, né, com o banco de dados. Bom, desta forma aí podemos pôr SQL connected ou connection, melhor, pode ser conforme queira. A variável cria da forma que queira é igual a new que SQL connection. Aqui a gente tem que passar a nossa string, né? Qual é a nossa string? Observe aqui, contra o C, contra o V, ponto e vírgula. Cuidado, não pula o vídeo porque eu vou fazer isso aqui. Em vez, observe que a gente tem erros aqui. Em vez de eu vir aqui e fazer aqui using system, blá blá blá, se eu vim aqui é bem mais simples. Então vem em show content fixes e vamos pedir aqui, ó, ele está dizendo ali, ó, tá usando o data table. Estamos, não estamos? Então vamos pegar ele, simplesmente clica aí, sumiu aqui pode deixar por enquanto. Aqui o outro erro, estamos usando SQL Connection? Sim, não é? Então vamos dar um Ctrl o C aqui para copiar e vamos embaixo aqui. Vamos dizer que o nosso data table vai ser igual o que? Podemos colocar assim dt de data table igual a new o que? Data table. Isto mesmo, pronto, ponto e vírgula. E vamos dizer que a gente tem que entrar num try catch, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um try. Vou aqui fazer desta forma. A gente precisa do catch, então... Nossa, já tem muito tempo que eu não programa aqui em C Sharp. Então tá aí pegando um pouco os comandos. Vamos lá. A gente precisa da mensagem de erro. Vou colocar x mesmo. Vou sair. E aqui vamos fazer o seguinte. A gente precisa do finally também. Então... colocamos aqui finally. Vamos colocar SQL, vai ser igual o que? Então vamos lá, vamos selecionar. Então select o que? Podemos pegar tudo, então from o que? A nossa TBL, se não sabe pode ir ali, mas no meu caso acho que tá usuários. Vamos verificar, só vim aqui. Olhar aqui na nossa tabela, então vamos expandir e observe ali que a gente tem a nossa tabela o que? TBL underscore usuários, né? Isso, então estamos selecionando daí da nossa tabela. Bom, ponto e vírgula. Agora o que eu preciso? Eu preciso colocar um SQL, o que? Command, não é isso? Então vamos pegar aqui command e não connection. Vamos colocar command, vamos colocar cmd, vai ser igual o que? A new SQL command. Isto, bacana. Passamos o que? Que é a nossa query, que é SQL, não é isto? Então, presta atenção com isto aí e a nossa conexão aqui. Observe isto aqui. Cuidado com isso, tá, pessoal? Senão dá errado. Eu vou fazer com calma aqui, depois a gente vai copiar muita coisa. Então a gente precisa do nosso adapter, então SQL adapter vai receber o que? Podemos colocar adapter, isto, perfeito, vai ser igual a new, SQL adapter. Aí a gente passa muito tempo sem programar em C Sharp, isso aí que dá. Então passamos lá a nossa conexão. Agora precisamos abrir o nosso banco de dados, que é ponto que? Open, né, pessoal? Então chamamos o método para abrir o nosso banco de dados, ponto e vírgula. Na mesma sequência, agora vamos pedir o nosso adapter, vamos pedir um ponto fill, que é preencher ou trazer
todos os nossos dados que está onde? No DT. Bom, bacana, ponto e vírgula. Aqui no nosso, na nossa mensagem de erro, vamos pedir ele simplesmente para trazer uma message box. Desta forma, vamos pedir aqui um ponto show e aqui vamos passar o que? X.message. Isso aí, ponto e vírgula. Ele está dando o erro aqui porque a gente precisa fazer o import lá, né? Que é aqui, mesma coisa de lá em cima, using message box e blá blá blá. A gente está usando o que aqui? Message box, não é isso? Então vem aqui, using system Windows Form. Então aí já está pronto. E aqui no final simplesmente fechamos a nossa conexão. Então com o que? Ponto closed, né, pessoal? Isso aí, pronto, chamamos o método ponto e vírgula. Por último, agora que tem que ser feito é fechar, ou seja, fazer o return, né? Então return de que a gente precisa do nosso DT, data table, né? Então tá bacana aí, perfeito. Vamos salvar. Agora é muito simples, boolean, vamos colocar aqui boolean. Isso, se for o que? Sucesso, pode ser desta forma. Se for sucesso igual a false, ponto e vírgula, então o nosso SQL, o que? Connection, ele não puxou, mas vamos ver aqui, isto bacana, vai ser a nossa vai fazer a conexão, é igual a new SQL connection, isto bacana, passamos a nossa string novamente, contra o C, contra o V, ponto e vírgula. E aqui a gente entra num try catch, só que aqui é igual, está aí, pronto. No try catch a gente pode colocar desta maneira, então vamos colocar aqui um try. Vou pedir aqui, então colocamos o try. A gente precisa do catch, então vamos pôr aqui catch também. Já vamos colocar aqui de uma vez. Vamos precisar de do finally, né? Então vamos colocar aqui finally. Tá bom aí. Bom, eu já criei aqui a conexão, então simplesmente no try a gente faz a conexão e pede para inserir dentro do banco de dados. Insert into que eu já coloquei aqui, porque é meio enjoadinho para fazer essa query toda aqui, mas vou explicar aqui. Então a gente pega a nossa tabela, pode vir aqui se você não sabe, a gente está trabalhando com a tabela usuários, aonde o ID não precisa, porque o ID é auto-incremento, então nome, sobrenome, e-mail, coloca tudo aqui e depois os values, entra aqui, pode copiar tudo, joga dentro do parênteses e só adiciona aqui o arroba entre cada um dos parâmetros aqui, tá? Então fica basicamente isso aí. Bom, tendo feito isso aí, agora simplesmente vamos pegar a nossa SQL, não é isso? E vamos fazer o que? O nosso command, vamos pedir ele para conectar, então cmd vai ser igual a new o que? O nosso SQL command. Pronto aí. Chamamos e passamos o que? Que a gente tem que passar o nosso SQL e também a nossa conexão, não é isso? Opa, saio, ponto e vírgula, mas estou perdido, hein? Agora precisamos criar os nossos parâmetros. Então, ponto parameters, que vai fazer um add with o que? Values. E aqui passamos todos os nossos parâmetros. Qual que é? Pode colocar, pode pegar aqui, por exemplo, vai entrar o nome, só que aqui não esqueça de passar o arroba, eu vou fazer aqui e depois eu vou adiantar. Lá no code é só selecionar e pressionar que ele completa, né? Aqui não. Então vamos lá, entre aspas duplas contra o V. Agora presta atenção que eu tenho que me especificar aqui. O que a gente está passando aqui? Olha ali, eu estou passando como U, certo? Então ele tem que entrar aqui. Vai fazer o que? Vírgula, certo? O nosso parâmetro vai receber
ponto o quê? Nome, não é isso? Então tá pronto aí, simplesmente desta forma. Vamos fazer para todos agora. Então posso vir aqui, simplesmente dar um Ctrl o C. Vou abaixo, Ctrl V, V. Bom, já criado aí, então criamos aqui, vou retornar aqui, criamos a nossa string aqui para levar para fazer inserção no nosso banco de dados com todos os nossos, as nossas colunas. Aqui a gente criou, né, o nosso SQL commit, a nossa query, passamos aqui, SQL, a conexão. Aqui colocamos os nossos parâmetros, passamos todos os nossos parâmetros aqui. Isso aí, bacana. Então, não preciso explicar muito isso aqui que a gente explicou no curso anterior. Então, vou dar uma passada por cima, mas vou fazer detalhado aí. Quero explicar basicamente, deixar aí tudo certo. O que tá dando muito erro aí no de vocês é na hora de dar o contra a barra de space para poder fazer aqui o import aqui, né, using blá 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 e tudo mais, mas é prestar atenção nisso aí. Então depois de feito isso aí, a gente tem que abrir a nossa conexão, né? Então com ponto open, abrimos a nossa conexão, ponto e vírgula. Depois disso aí, a gente precisa dizer que vamos pôr um int em rows, né? Isso pode ser desta forma, vai ser igual a cmd o que? Ponto, vamos executar, então, execute non-query, passamos aqui, ponto e vírgula. Depois, simplesmente, a gente precisa pôr a nossa mensagem. Então, para isso aí, a gente precisa criar o que? A gente pode criar aqui uma verificação, né? Então, depois que executou, eu faço uma verificação. Então, se a nossa query deu certo ou errado, então, a gente colocou o que? Rows. Então, se a rows for maior desta forma aqui, 0, então, significa que foi legal, deu certo. Então abrimos chaves e pedimos aqui simplesmente porque a nossa variável é e sucesso vai ser igual que a true, não é isso? Ponto e vírgula. Agora se for o contrário, não é isso? Então a gente pode colocar aqui um else. Então vou dizer aqui else, vamos passar também e dizer aqui que se for se a nossa variável sucesso for igual a false, que deu errado, não é isso? Ponto e vírgula. Bom, depois disso aí, ele entra no cat, a gente pode já passar a nossa mensagem também. Então, simplesmente, no cat aqui, exception, x desta forma, entra aqui, vamos colocar a nossa mensagem, então, mensagem ponto box ponto show. Vamos pedir para fazer o show de que? Da nossa ex.message. Está aí, perfeito. Ponto e vírgula. Tendo feito tudo aí, a gente cai no finally. No finally, finalmente pedir a nossa conexão para fazer um closed, fechar, não é isso? Ponto e vírgula. E depois a gente também precisa pedir para retornar, né? Então pedir aqui para fazer um return de que? Da nossa variável sucesso, né? Isso, ponto e vírgula. Pronto aí. Creio que é só isto. Vamos salvar. Bom, basicamente é isso aí. Eu creio que a gente vamos copiar aqui esta região aqui. Por que eu vou copiar? Porque vai ser praticamente igual. Então eu vou fechar ela aqui. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl V. E aqui a gente vai simplesmente cadastrar, não, vamos assim, atualizar, por exemplo, dados do banco de dados. Isso aí, aqui vai ser boolean também, vai ser inserir, não, a gente pode colocar, por exemplo, que update, desta forma aí. Vai ser a mesma coisa, então que eu vou deixar de minúsculo, para destacar mais. Então aqui a mesma coisa, a gente vai passar string, ok? A nossa query vai fazer o que?
vai inserir? Não, ela vai fazer o update, né? Então, simplesmente passamos aqui o que? Update, não é isso? Para ela ir lá e atualizar. Então, update desta forma na TBL, isto. Agora, aqui entra o que? 7 o que? Aqui agora praticamente é o inverso, tá, pessoal? Observe aqui que eu vou ter que fazer desta forma aqui, ó. Então, update TBL usuários 7, aonde o nome, né? Então, sai este parênteses, eu vou dar assim, espaço, isso, vou puxar aqui. A letra aqui tá muito grande, no próximo vídeo eu vou diminuir. Bom, já feita aí a nossa string, né, para fazer o update, então, observe aqui que a gente está atualizando a nossa tabela usuários, né? Isso, então vem todo aí esse processo. Então daí 7, onde o nome é igual o que a gente passou, o parâmetro, tudo aqui. Então é desta forma, tá? Primeiro vem o nome, depois igual ao parâmetro que é com arroba, vai até o final. No final a gente precisa indicar onde eu quero que faça este update. Então o id é igual a arroba id, porque a gente tem que ir pelo id para atualizar o cadastro certo, né? A posição certa. Aqui é tudo a mesma coisa, então faz a conexão. Aqui os parâmetros, só aqui é tudo igual que a gente fez anterior, só que aqui a gente tem que adicionar o ID, porque a gente está fazendo a mudança onde? No nosso ID, não é isso? Tá, atualização. Então tem que passar ele aqui, mesma coisa aqui, tá bom, bacana. Então praticamente tudo aqui é a mesma coisa, ele faz a verificação, ele executa, né, a nossa query aqui, ele faz a verificação, se for maior que 0, sim, se não for falso, dá a mensagem de erro, fecha e retorna a nossa variável. Bom, bacana, é isso aí. Por isso que eu falo, pessoal, presta atenção aí, porque a gente vai copiar muita coisa que é parecido e simplesmente faz a implementação aí do que é preciso, tá? Então aqui, fechando ela também, bacana aí, perfeito. A gente pode trazer ela um pouco acima aqui, isso para ficar aqui bacana, perfeito. Então, se abrir, a gente tem o nosso método cadastrar, tem o adicionar, então tá tudo bacana aí. Vamos fechar aqui as nossas regiões. Agora a gente precisa fazer para deletar, não é isso? Então, simplesmente é copiar. Pode copiar essa região aqui, que a gente vai precisar dela, não é isso? Então, ela começa aí e termina aqui, que vai ser tudo a mesma coisa do atualizar. Então, atualizar, ele acaba aqui, então, Ctrl o C, fecha ele novamente, vem abaixo, Ctrl o V. Bom, perfeito aí. Então, no atualizar, não é? E agora, deletar. Então, aqui vai ser boolean mesmo, aqui vai ser delete, pode ser assim, ó, delete. Pronto, vai ser isso mesmo. Tudo a mesma coisa, a string aqui agora é a mais difícil, né? Então aqui não é. Então a gente precisa fazer o que? Delete, não é isso, pessoal? A gente está deletando, presta atenção nisso. Então, delete from da tabela, o que? User. Agora a gente não precisa disso aqui quase nada, ó. Então, pode apagar tudo aqui de menos o ID, porque a gente vai precisar do ID, é por ele que a gente vai, né? Então, vem aqui aqui where, até o where aqui, vamos lá, deleta aí, pronto, bacana aí. Então vai ficar desta forma, string delete from da onde? Da nossa tabela user, não é isto? Passamos aqui o id é igual o id, parâmetro, e aqui a mesma coisa aqui, vamos pegar a conexão, por exemplo, é o mais fácil. Porque é o mais fácil, tudo é deletado, é fácil para deletar, né? Então a gente vai precisar simplesmente do ID, que ele vai direto no ID. Então já está pronta aí a nossa query desta forma aí. Ele abre, pão, executa. O resto é tudo a mesma coisa, já foi explicado, não vou explicar mais. Então agora podemos fechar também esta
esta região. Então já temos tudo aí, ó, o selecionar, né, o cadastrar, atualizar e deletar. Bom, bacana, perfeito aí, já está tudo aí. Vamos salvar. Bom, podemos fechar. Vamos para o nosso formulário. Vamos então trazer vamos cadastrar. Então aqui no nosso usuários, vamos dar duplo clique aqui e pronto aqui. Vamos aqui no botão cadastrar, duplo clique. Vamos criar aqui primeiro, antes de começar tudo, a gente precisa criar um objeto da instância, né? Então pode vir aqui acima, né? Depois que ele inicializa os componentes aqui, e vamos então criar isso aí. Observe aqui que a gente precisa colocar o mesmo nome, tá pessoal? Então eu vou colocar desta forma aqui, ó. Tem o DAO aqui que a gente está nas classes e o BLL. Então esses dois arquivos aqui tem que ser o mesmo. Então eu vou fazer assim. Então podemos colocar assim, ó, user o que? Pode ser, a gente colocou ali BLL o que? Underscore class. Tem que observar para não pôr errado, tá pessoal? A gente colocou, então BLL tá user, BLL underscore class com C maiúsculo, desta forma, class. Então bastante atenção nisto aí, tá? E a gente vai precisar também, então vou dar um enter aqui e a gente vai colocar aqui um user desta forma, e a gente tá ali o que? DAO agora só com assim, tá? DAO desta forma, não é? DAL underscore, aqui eu coloquei a classe com letra minúscula, que ficou muito ruim aí. Podia ter colocado como as duas C minúsculo, mas tá bom, pode deixar assim, é simplesmente não modificar nada aí. Então vai ser, a gente pode colocar assim, vai ser igual que a new classe, aí já puxou aí pra gente. Bom, bacana, vamos pôr um ponto e vírgula, e a mesma coisa vamos criar aqui, por exemplo, DAL desta forma, vai ser igual a new que user, não é isto? A DAO classe, está aí, bacana, ponto e vírgula aí. Agora aqui tem os erros, é aqui que vocês devem ter errado muito aí, então eu sempre, se der contra barra de espaço, também faz todo os impostos, tá pessoal? Então cuidado com isso aí. Aqui é a mesma coisa, então vamos aqui, já importou e observe aqui em cima, ó, DAO, ele já fez aqui, ó, tudo aqui pra gente, então tá bacana aí, perfeito.